O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs radioouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. A leitura do Êxodo hoje é o ápice da passagem, da Páscoa do judeu, da terra do Egito para a terra prometida. Quando Deus prepara para a sua revelação no Monte Sinai. É o finalzinho do capítulo 19, já entrando no capítulo 20, que são os 10 mandamentos. E aí, nós vamos ver alguns detalhes dessa preparação da manifestação de Deus, se chama teofania, Deus que se manifesta. O Senhor disse: verei a ti uma nuvem escura, para que o povo ouça quando falar contigo, e creia-se. Olha os fenômenos naturais, Vai ao povo, santifica-os, hoje e amanhã, eles devem lavar suas vestes e estar prontos para o terceiro dia. Olha a prefiguração do terceiro dia da ressurreição. Lembrem-se, sempre o antigo fala algo de preparação do novo. Pois nesse dia o Senhor descerá diante do povo, sobre a montanha do Sinai. Quando chegou o terceiro dia, houve o quê? Trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa cobriu a montanha e um fortíssimo som de trombeta se fez ouvir. Os fenômenos naturais. Por isso que eu já expliquei que há uma diferença entre religião e cristianismo. Religião é o homem que busca Deus. Tudo que está acima, pela sua limitação humana, incapacidade de ser feliz e dar razão de existência a si mesmo, o homem busca um ser superior. Os índios, como eram muito rudimentares, quais eram os sinais de Deus para eles? Isso, os fenômenos naturais. Trovão, o Deus Sol e assim por diante. Tudo que está fora do controle, o homem se apega, E é claro que o cristianismo não é simplesmente isso. É o próprio Deus que se encarna. Então é Deus que responde à busca do homem. Então aqui, trovões, todo o monte se fumegava. A fumaça subia como uma fornalha. E todo o monte tremia violentamente. Todo o monte tremia, essa teofania. O som da trombeta ia aumentando. E o Senhor respondia através do trovão. Olha que manifestação mais forte. Bem, aqui, o que nós podemos tirar de proveito para hoje? Imagina, o povo do deserto, murmurando,
não tinha tinha o mínimo para sobreviver, às vezes um maná do dia, né? Caminhando no deserto, contrariados, uma sensação, né, de insegurança, mas não tinham a noção do poder, a mão de Deus sobre eles. Não viam a grandeza que era aquele ato que ficou para a história, até o fim dos tempos. Um povo cujo Deus escolheu para se revelar na história e manifestar o seu poder. Quase ninguém, poucos, Moisés e mais alguns, sabiam da grandeza que estava por trás. Hoje eu vejo algo muito semelhante. Estamos num deserto, a igreja, não é que ela tem aqui grandes atrativos, por isso que se tenta cada vez mais com criatividades, tentar colocar algo de interessante, uma dança, teatro, na missa, para deixar mais atrativo. Os escândalos dos membros da igreja, desde a sua hierarquia até os leigos, a falta de testemunho de muitos, que tem feito cada vez mais a sociedade olhar para a igreja com indiferença, com desprezo, como se fosse uma opção pessoal, né? Eu prefiro ter a minha religião em casa, eu prefiro não me envolver com esse povo que é pior do que eu. O problema, gente, porque eu fico desesperado, é que eu vejo o tempo inteiro esses trovões, a grandeza, o poder de Deus por trás dessa instituição, enquanto um monte de gente acha que é simplesmente algo a mais ou a menos, que pode escolher, né? Desprezar. E esses trovões, esse poder divino vai te julgar no final dos tempos. Vai colocar você para sempre no inferno ou no céu, pelo tanto que você decidiu ser de Deus de verdade. Não é uma opção qualquer a igreja. Não é simplesmente você achar que vem aqui porque você quis dar um pouquinho de atenção para Deus, porque você é bonzinho, bonzinha. É essencial para a sua vida. E não é só no julgamento. Você está de pé, porque Deus permite. Talvez vocês não tenham estudado criação. A criação, gente, Deus cria tudo do nada e mantém a existência por dentro. Deus mantém nossa existência por dentro, lá no fundo, do mais íntimo do meu ser. Salmo 138. Antes que a palavra venha à minha boca, Deus já sabe o que ela é. Deus já me conhece muito mais do que eu me conheço, porque Ele me mantém a existência por dentro. O que quer dizer isso? Que você não está tendo um câncerzinho agora, que vai te deixar de fralda, porque Ele não deixou ainda. Você não teve um acidentezinho qualquer para te deixar babando, porque Ele não permitiu ainda. Ele está dando tempo para você se converter. É simples assim. Se eu não dou razão de existência à minha vida, eu não sei nem quem sou, de onde eu vim, nada, não controlo nem meu corpo. É óbvio que alguém está regendo isso, porque não existe ordem sem um ser inteligente por trás. A ordem do universo impera que haja um ser inteligente. A ordem do meu corpo
que eu não controlo 99,9%, impera que existe um ser inteligente por trás que me mantém a existência. É uma questão lógica, de obviedade. Nós não somos nada. E aí vem muita gente e abre a boca para fazer uma crítica, para dizer que não vem na igreja por causa de fulano, de ciclano, por causa do papa anterior, ou do atual, ou por causa do padre, do sei lá o quê. Não existe essa opção. Tudo bem que padres, bispos que dão conta testemunho, ou leigos, coordenadores, pagarão também no juízo final. Isso é fato. Um escândalo afasta muita gente. E isso terá um peso no juízo final. Mas aí entra o evangelho. Muitos não conseguem enxergar além daquilo que é humano. Os trovões, o poder de Deus nessa instituição, a mão de Deus, que é a mesma mão que sustenta o seu corpo, a sua família, que te dá saúde, que te dá vida e que vai te julgar. Não é tão simples assim. Por isso que Pedro, no final do capítulo de João capítulo 6, quando Jesus fala de comer sua carne e beber seu sangue, e todo mundo começa a ir embora, e Jesus pergunta para os apóstolos: vocês também querem ir? Pedro responde o quê? Aonde iremos, Senhor? Aonde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Não tem sentido nenhum a vida sem se entregar a Ele. Porque você pode durar um segundo e ficar estrupiado em 1/1000 de segundo. Você não é nada, nem ninguém, sem Ele. E ainda depois ainda ser condenado. Então porque o coração do povo se tornou insensível, eles ouviram com má vontade. Tem gente que me ouve, nem tchum, né? Ou não ouve, ou entra e sai, sem nem despreza. E eu grito, imploro, que vocês vejam o poder que está por trás dessa instituição. Um poder de trovões, de raios, de trombetas, que vai te julgar e que te mantém vivo. Não é uma opção simplesmente entregar sua vida a Deus nessa igreja. Assim como a verdade subsiste sim na igreja, né? Estamos discutindo aí, mas a plenitude da verdade subsiste na igreja católica. Por isso que a gente pede que se estude a história da igreja, a história do cristianismo, para você ter certeza que essa instituição é a que tem a plenitude neste mundo, né, da verdade, para que você se entregue a ela com mais certeza, com mais desejo de ser conduzido por ela. Porque se você viver aqui, eu não sei, eu não consigo entrar no coração de vocês, eu não consigo ver, só Deus, por isso que a igreja não fala quem vai para o inferno. Mas eu tenho certeza que até dentro dos de missa diária, vem como se fosse um favor para Deus. Não, eu quero ir porque eu sou uma pessoa. Você não é nada. Você precisa disso aqui. Entende isso ou não? Isso é importante impregnar na mente. Às vezes quando eu estou falando com gente de fora, e o povo, mas aí a medicina... não, se eu quiser voltar para ser médico, eu volto, ganho 10, 20 vezes mais amanhã mesmo. Só para dar um tchan. Mas na verdade, gente, a verdade nua e crua, é que eu vou fazer o quê sozinho? Se Deus me manda ser padre, eu vou largar ele para ir para onde?
É 1/1000 de segundo, eu estou de fralda. Ou não? Para onde você vai? O que eu dou de segurança a mim mesmo? Nesse mundo, sem contar o julgamento. Não tem, é doidura demais da conta pensar, né? Eu fico pensando em pessoas que deixam o sacerdócio, deixam o seminário, por causa de namorico, por causa de merreca de coisa, por causa de um trabalhozinho. Depois vem aqui chorando, porque vocação matrimonial não é para qualquer um, não. Tem que ter muita vocação. Mas porque não vê a grandeza que é isso aqui. Porque, claro, é só perseguição, tudo difícil, não tem aquela visão do... Então, o que eu peço hoje com esse evangelho, que vocês vejam o trovão, o estrondo que está por trás dessa instituição. E venham com humildade, dizendo: Senhor, sem ti nada sou. Eu preciso de ti até o último suspiro da minha vida. É uma opção fundamental da minha vida. Aí sim, vocês vão começar a ver o que essa instituição tem de sobrenatural. Apesar da miséria, sim, dos seus membros. E tem muitos membros miseráveis. Todos são miseráveis, né? Mas muitos miseráveis que não se entregam à graça de Deus. Mas apesar disso, é aqui. Ninguém sabia que no deserto, no Monte Sinai, ia ter uma teofania daquela. E aqui, todos os dias, por trás do pão, existe um sacrifício de 2000 anos que se faz presente. Peça hoje, o dia inteiro: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Pede ajuda a Nossa Senhora. Mãezinha, abre meus olhos para ver onde eu estou pisando. O lugar é santo. Tire a sandália dos seus pés, né?